Então é essa curiosidade que me levou. Eu acho que quem tá escutando eu acho que é o principal. Quer saber por que é que ele vai comprar uma comporta pré-moldada? Legal, isso é uma pergunta muito boa. E eu mesmo fico, desde o início a gente fica se perguntando, né? Qual o seu público realmente, né? E aí a gente começa, algumas pessoas, né? Muita gente na verdade, né? Foi, visitou e olhou e gostou, né? É até difícil de encontrar alguma pessoa que não tenha gostado. Mas aí tem uma coisa que a pessoa, você às vezes fica ali, rapaz, a questão de, vamos supor, eu quero investir nisso aqui agora, ou eu posso investir nisso aqui agora, né? Então, no começo, às vezes você pensa assim, rapaz, mas sai melhor eu fazer uma comporta lá no local. De alvenaria. De alvenaria, né? E eu, desde o início, eu nem quis e não por questões, nem por questões só estratégicas, comerciais, nem por questões de princípios mesmo, de vender a minha comporta em detrimento de outra. Defender a minha comporta em detrimento de outra. Eu acho que a questão principal não é dizer assim, olha, essa é melhor do que aquela. Tem espaço para todo mundo, tem espaço para tudo. Tem certo? muita coisa a ser avaliada, né? Tem muita coisa a ser avaliada. Agora, tipo assim, você é um produtor, certo? Então, você vai construir uma comporta, vamos dizer, uma comporta mesmo de drenagem simples, aí você vai fazer lá seus 10 viveiros. Aí, assim, cara, eu vou botar uma equipe aqui, vou trabalhar e tal, você vai gastar, sei lá, tem gente que gasta 15 dias para deixar uma comporta totalmente pronta, né? Tem gente que pode gastar um pouco menos, mas você pensa em 10 comportas, esse tempo todo, essa movimentação toda de material e aquela agonia, aquele negócio que não termina, e você precisa segurar a máquina para fazer reaterro e uma série de coisas, aí você diz, poxa, se tivesse um negócio pronto aqui, podia valer a pena, né? Então, tudo depende do que você então, quer. basicamente, né? Como eu vivo muito isso. Quais são as qualidades que a gente pode citar aqui de uma comporta pré-moldada? Eu posso falar muito, mas só vou falar depois, porque eu posso falar, eu tenho propriedade para falar, porque eu já trabalhei com isso. Exatamente. Eu acredito que eu fui um dos primeiros a trabalhar. E na época eu era, na linguagem popular, eu era mais um bigu, não? Eu era só um prestador de serviço, era no início rapaz. ainda. Mas, cara, eu quando vi, meu irmão, cara, pra quem tá operando, é excepcional. Do cara pegar aqui, ó, tá na despesca, é uma coisa que é muito correria e tal. Cadê tábua, cadê aquilo? Fecha a comporta, a tela rasgou. Você pode ir em qualquer viveiro, são todas padrões. Você tem uma tábua padrão, você tem uma tela padrão. Não tem problema de você pegar uma tábua e colocar e enganchar. Você vai enganchar porque a tábua inchou, porque a madeira não era apropriada. Isso. Mas nunca porque tem um desnível, algum pedaço, alguma falta de encaixe na comporta. A comporta é lisa. Na hora que você bota os castilhos, né, que o pessoal chama, agora me faltou a palavra, mas os buraquinhos de correr a tábua. Isso, me faltou também, mas às vezes a gente chama das ranhuras. Ranhura, pronto, ranhura. E na ranhura, meu Deus, você bota lá a tábua cai lá embaixo. Muitas vezes mesmo, dependendo do pedreiro, lógico. E como são muitos pedreiros que fazem, você vai ficar muito no profissionalismo do pedreiro. Se o pedreiro for bom, cara, vai sair uma comporta boa. Agora, existe grande possibilidade, porque assim, quando você parte para alvenaria, você sai da pré-moldada, você tá vendo questão de preço, você não tá vendo questão de qualidade. Aí quando você vai para o mundo da alvenaria, se eu já baixei de preço aqui da pré-moldada, então vou baixar mais de preço ainda aqui dentro da alvenaria. E nisso, meu irmão, isso é um mundo tão grande, você pegar um pedreiro ruim, cara, vai dar tanto trabalho, vai perder material. Se ele fizer
Eu não tô botando medo pra poder comprar a comporta dele, não, viu? Não ganho comissão pra isso, não. Eu tô falando aqui, lógico, no final Mas das contas você tem que ver o final, você tem que ver o finalmente, que é o financeiro, né? É uma realidade porque, de fato, pode ser, não vai ser necessariamente, mas pode ser realmente uma dor de cabeça, né? Todo esse processo de fazer. Eu estou imaginando aqui, nós estamos conversando, eu estou imaginando aqui uma fazenda de 10 viveiros, por exemplo, certo? E você, como você falou, se pegar um pedreiro bom, você trabalha ali, faz mais ou menos tudo ali no padrão e tudo mais. Mas para você fazer 10 compostos com só um pedreiro, não tem condição. Você tem que trabalhar com mais gente. Aí nesse processo, pode ser que mude aqui e acolá e acaba mudando. Diferenciação. Tem uma composta de alvenaria, ela pode ser muito boa. Ela pode ser muito boa. E uma composta de alvenaria, ela tem N preço. Você pode fazer uma composta de alvenaria barata. Você pode fazer uma composta de alvenaria, né? Meio termo. Dá pra gente batizar de né? Comportaria, né? Agora. Comportaria. Comporta de alvenaria. Essa foi boa, sem querer. E pode fazer uma comporta de alvenaria, cara, bem estruturada, né? Sim, sim. Uma comporta, às vezes dá para comparar um pouco com uma casa, né? Então, se você fizer uma casa com uma fundação bem feita, né? Paredes bem estruturadas, colunas, vigas e tal, sem muita, claro, otimizando, mas sem muita economia, sem desperdício, é claro, né? Vai ter uma comporta muito boa, né? Agora, o diferencial da comporta pré-moldada, da comporta em concreto, porque, como você mesmo falou, ela é padronizada, certo? Ela é aquilo ali e acabou. Ela é padronizada, as ranhuras, os tamanhos, a largura. Cara, pra quem... Deixa eu te interromper. Romário, eu te mandei umas fotos. Pra quem não conhece... Inclusive, eu gostaria de dizer o seguinte. Além dessas fotos que a gente vai mostrar agora, quem quiser, nesse momento agora, que estiver aí online, né, que estiver participando, quiser ver mais fotos, a gente tem o Instagram da EDN, certo? Que é EDN Pré-Fabricados. A gente tem o site ednprefabricados.com.br e tem mais uma opção, tem uns vídeos, algumas coisas, aparece até você num vídeo lá no YouTube. Foi uma das primeiras, né? Isso, aquela lá no Iguatu, lembra? Não, foi no Iguatu não, foi em Calcaia, se não me engano. Não, mas tem a do Iguatu também. A que eu postei foi a do Iguatu. Pronto. Foi um vídeo bem aberto, bem amplo, deu pra ver bem a área, descarregando os caminhões, dá pra ter uma dimensão melhor do tamanho da comporta, pra quem ainda não viu, né? Então, pode procurar no YouTube, EDN Pré-Fabricados, comportas pré-moldadas, que aparece lá. Pode colocar quem está falando a respeito. Aí é uma comporta de drenagem em Y, certo? A gente tem 3 cabeças aqui, que a gente chama de cabeça, né? Tem gente que chama de monge, essa parte aqui, a gente chama de cabeça. Essa cabeça de trás, ela é para drenagem. Essa aqui é a comporta onde a gente faz a despesca, onde faz a despesca. A praça de despesca. E essas duas são as comportas voltadas para dentro dos viveiros, né? Você pode imaginar aí no meio desse Y saindo uma parede. Exatamente. Tem uma parede aqui, certo? E tem outra parede aqui. É isso? Pronto. Então, essa aqui seria a parede dividindo os 2 viveiros. Eu sou um defensor muito grande da comporta Y, porque não por economia de material, que isso é um lógico, né? É que nem eu disse, no final das contas quem vai mandar é o faz-me rir, né? Otimizar, né? Mas, meu irmão, de você trabalhar com comporta simples, na hora de despescar um viveiro vizinho, você ter que mudar toda a sua estrutura de despesca, cara, isso é tão cansativo para quem já tá é verdade. No pau torando, desculpa a expressão. E eu vim aprender isso depois, E se a gente puder inverter um pouco aqui Coloca a simples também que tem. Se a gente puder inverter aqui um pouco os papéis, né? Eu como se diz, como perguntador, eu ia dizer, uma coisa que eu vim saber, vim verificar isso depois, às vezes tem um jogo, você vai fazer um jogo entre os 2 viveiros, tá? Tem um viveiro com mais água, tem um viveiro com mais camarão, e através da comporta de drenagem Y, você pode fazer aí uma comunicação entre os 2. E isso eu verifiquei essa possibilidade, talvez você saiba um pouco mais sobre isso. De como fazer isso. Você tem um viveiro aqui desse lado, na mesma comporta de drenagem, 2 viveiros, né? Uhum. E fazer alguma comunicação entre eles para dividir melhor a água. Como é que existe sim.
Isso é mais Possibilidades. utilizado. Isso é mais utilizado. Porque assim, no sistema produtivo, eu tento ao máximo nem que não misture a água, porque na hora que você tá circulando a água vindo da bacia indo pro canal de abastecimento. Você viu aí, né? A inversão aí. Ficou legal? Você é o cara, mas você é bom de conversa.